Indo ver a minha tela? Sim. Ah, obrigada, gente. Qualquer coisa vocês falam, tá? Porque primeiro já é muito esquisito eu ficar aqui falando feito louca, uma tela sem rosto, e a outra que eu não tenho mais agora é como ver logo os comentários, né? Porque estou agora na minha tela aqui em branco. Eu demorei hoje, né, em postar a proposta de exercício, porque passou mesmo, tá? Foi uma semana louca ali, enfim. Mas a proposta é essa, ó. O tema é teste de hipótese, né, e queremos estimar o tempo médio semanal em horas, né, queremos saber, né, quanto que vocês gastam em horas de internet ali para assistir às aulas online por semana, né, deve ser um tantão, né. E aí eu criei, hipoteticamente, uma amostra aí de tamanho 20, né, armazenada no vetor X, os valores numéricos estão ali, o N vai dar 20, e nos pedem verificar se esse tempo médio é igual a 9 horas semanais. Né? Você sabe que o desvio padrão é 2 horas. Se você ver nessa linha aqui, né? Deixa eu marcar aqui com a minha canetinha. Nessa linha aqui, você vê que eu criei números aleatórios, né? Não fiz nenhuma pesquisa, a gente podia ter feito isso agora, mas ia levar mais tempo, né? Criei 20 observações com uma média 10 e um desvio padrão 2. O desvio padrão é dado. Hipoteticamente, a gente não conhece a média que aqui, o processo gerador tem uma média 10, né? E estão me pedindo para testar se essa média é 9, né? Porque quando você tem uma amostra na prática, você não vai ter a média. Você não vai ter nenhum desvio padrão, né? Mas aqui, para simplificar, por enquanto, estamos assumindo que ela é dada, né? Que essa variância, ou que este desvio padrão é dado. Então, suponha que você não tem esse valor aqui, ó, você não sabe que valor que é, que essa média populacional assume, tá? E te pedem o quê? Verificar se essa média é 9, ou seja, eu vou validar, a partir desse procedimento de teste de hipótese que vamos desenvolver, se essa média é 9 ou se ela é diferente de 9. Percebe que aqui nada me disse, né? Será que a média é maior que 9? Não sei. Será que é menor que 9? Não sei. Né? Pode ser que, dependendo do estudo, eu precise, de fato, verificar se ela é maior ou menor, mas neste caso eu não sei. Né? Então, eu simplesmente quero verificar se ela é 9 e se ela não é. Né? Aí tem gente que pode perguntar, poxa, eu tenho essa hipótese, e tudo que não cabe nessa hipótese vai na hipótese que eu chamo na estatística de hipótese alternativa, tá? Todo teste, então, é composto por duas hipóteses, que é como se fossem dois conjuntos, né? Uma hipótese nula, que é uma afirmação em geral, e uma hipótese alternativa, que contempla tudo o que a hipótese nula não contempla, né? Então, aqui, se a hipótese nula me diz, olha, é possível que a média seja 9. É verdade ou não? Não sei. O teste vai me dar elementos para eu decidir se eu aceito essa afirmação ou se eu rejeito ela por ela ser falsa, tá? Esse é o processo de teste de hipótese, né? E aí, perceba que o igual vai sempre na hipótese nula, por quê? Porque para desenvolver todo o teste de hipóteses, a gente vai considerar sempre, em um primeiro momento, que essa hipótese nula aqui é verdadeira. Que ela é verdadeira, tá? Muito bem. Eu defino essas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa, a afirmação e tudo que não contém, não se coloca dentro dessa afirmação, né? Percebe que, por exemplo, aqui o único valor para a média é 9. Aqui na hipótese alternativa, os valores possíveis para a média são todos os valores, como horas semanais de uso de internet, vai ser todos os valores reais positivos, menos o 9. Por isso que eu falo que você pode associar as hipóteses conjuntos. Conjuntos em que um será o complemento do outro, tá? E aqui vai sempre a igualdade, por Deus, não me coloca na hipótese alternativa uma desigualdade, um maior, um menor ou um diferente, né?
porque você precisa da informação que essa hipótese nula te dá. Para quê? Porque nós só temos essa amostra. E é a partir das evidências que a gente consiga colher nesta amostra que eu vou decidir se eu admito esta afirmação como correta ou não. Né? E como é que nós fazemos isso? Em um segundo momento, a gente precisa definir, ok, que evidências que eu vou colher na amostra? Bom, se eu quero validar uma afirmação sobre a média, é natural que eu pense em observar a média amostral na minha amostra. Né? E eu sei que esse valor que eu vou observar na amostra vai mudar com a amostra. Por isso que eu preciso trabalhar com a variável aleatória média amostral, e nós já sabemos que tem uma distribuição normal com média min e variância sigma ao quadrado sobre m. Tivemos N aulas sobre esse assunto. A questão aqui é que média que eu vou usar? Percebe? Aqui que vem a hipótese nula. O valor que a hipótese nula me dá para um parâmetro é o que eu vou usar para definir essa distribuição amostral. Lembra que para calcular intervalo de confiança, para calcular probabilidade sobre essa média amostral, a gente precisava da sua distribuição, né? E normalmente nós tínhamos essa média e tínhamos essa variância. Aqui você tem a variância, né? Porque o desvio padrão aqui é dado, ó, é 2, mas você não tem a média. Você está assumindo a veracidade da hipótese nula e, com isso, você está, em um primeiro momento, admitindo que a média é 9. Né? É a estratégia do processo de elaboração de um teste de hipótese. Tá? Porque, assim, podia ser diferente? Podia, mas aí vai ficar mais complicado, né? Se você ver o vídeo 2 e 3 dessa semana, você vai entender melhor o porquê disso, tá? Tem a ver com controle de erros, tá? Por enquanto, mesmo você não tendo visto os vídeos, é importante que você perceba isso, ó. A hipótese nula me dá um valor específico, pontual, para este parâmetro, que pode estar errado? Pode, né? Eu vou descobrir isso com o desenrolar do teste, né? Mas, neste primeiro momento, eu vou assumir que essa hipótese nula é verdadeira e eu vou usar essa informação para especificar a minha distribuição amostral, tá? É assim que funciona o teste de hipóteses. Muito bem, defini, esse daqui seria o que nos slides eu chamo de passo 1, especifica a distribuição amostral é o passo 2, no passo 3, a gente define a região crítica. O que esse tem, né? O que esse negócio? Percebe assim, ó. Eu tenho a distribuição amostral da minha média, né? Aqui eu vou ter o meu x bar. A gente sabe que por um tamanho decente de amostra, essa distribuição tende a uma normal. A esperança vai ser 9, ou vai estar aqui, 9, né? O valor central, a sua média. Você concorda que se eu observar na minha amostra um valor de x barra muito maior do que 9, suponhamos aqui tem um valor crítico. Suponha que eu tenha aqui um valor observado na amostra igual a 20. Concorda que esta média está muito grande como para eu admitir que a média populacional é 9? Né? Então, isso praticamente seria evidências para eu rejeitar essa hipótese. Ou seja, essa hipótese não está correta. Portanto, a média é diferente de 9. Provavelmente é mais. Né? Por outro lado, se eu tiver também valores muito abaixo, muito inferiores a 9, suponha, aqui não vai ser um valor assim, né? X crítico 1, coloca aqui X crítico 2, por exemplo, que sempre vai ser positivo aqui, né? Suponha que um valor muito pequeno, por exemplo, aqui, um X observado igual a 1. Concorda que essa média aqui de 1 hora por semana vai ser muito pequena, se comparada com essa média 9? Ou seja, a amostra estaria me indicando, olha, veja bem, a média não é 9, pode ser que a média seja menos, então, esta afirmação aqui não é correta. A amostra vai me indicar que há evidências para eu rejeitar a hipótese nula.
né? Então, todos esses valores abaixo desse valor crítico, à esquerda do valor central, dado pela hipótese nula, observa aqui, ó, ou todos esses valores acima, determinam o que a gente chama de região crítica, né? Ou região de rejeição. O que é essa região de rejeição? É contida ou é dada por todos os valores para a minha média amostral observada, menores a esse valor crítico, ou, né, maiores que esse outro valor crítico aqui, certo? Ou seja, todos os valores que estão aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito, né, da distribuição, nas caudas, né? Todos esses valores, então, ou muito pequenininhos ou muito grandões para a média amostral, serão evidências que vão contra a minha hipótese nula. Por isso que eu digo que é uma região crítica ou uma região de rejeição, certo? A questão é que nós já vimos, né, que essa distribuição aqui, a gente dificilmente vai ter uma tabela bonitinha, então você pode transformar essa distribuição para uma distribuição na escala da normal padrão, né? E com isso você vai ter o equivalente a esses valores críticos aqui, outros valores críticos na normal padrão. Essa distribuição aqui vai estar centrada no zero, né? E você vai ter aqui o equivalente a esse valor crítico aqui, porém, um valor negativo, né? Porque a distribuição centrada aqui no zero. Estou aqui na distribuição normal padrão, né? Então, eu posso reescrever esta região crítica utilizando o valor ou os valores, os seus valores equivalentes na escala da normal padrão. Como é que seria essa região crítica? Z menor que menos Z crítico, ou se Z for maior que esse outro valor crítico, então eu rejeito essa hipótese nula. Portanto, a média é diferente de 9. Tudo bem, é um procedimento, parece mais difícil do que é, tá? Mas é uma questão de lógica. Quem não viu os vídeos ainda, veja já depois desse vídeo, se possível, só o primeiro vídeo, para você entender a questão lógica que você faz e você aplica no dia a dia, na hora que você decide alguma coisa, né? Mas aqui a gente está o quê? Está formalizando aquilo que intuitivamente você já faz quando toma uma decisão, tá? Então, é isso, ó. Esse é o terceiro passo aí de um teste de hipótese. O quarto já é moleza, né? Porque eu vou calcular a média observada, que posso transformar o seu equivalente na escala da normal padrão, lembra, de 0 menos a esperança, né? Menos o mean observado, dividido pelo seu desvio padrão, que é o sigma sobre a raiz de n, que você já cansou de calcular. Verifico, né, se esse valor observado pertence à região crítica, então você simplesmente rejeita a hipótese nula, né? Percebe que aqui, né, a gente já mais ou menos tem uma noção do resultado, né? Porque aqui eu te mostrei que esses valores foram gerados de um processo em que a média é 10, né? Então, a princípio, é para todo este esforço nos dar como resposta da nossa decisão, né, para a gente decidir pela rejeição daquela hipótese, porque no fundo, né, a média populacional é 10, tá? Então, eu vou passar isso lá para o R. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? É um processo, assim, não é complicado, tá? Mas eu sei que a primeira apresentação pode ser meio chocante, né? Porque a gente dificilmente traduz, né, esses processos cognitivos ali de tomada de decisão nas nossas cabeças, né? Aqui você está traduzindo isso para uma linguagem matemática utilizando estatística, né? Mas perceba que um processo de tomada de decisão que você faz no dia a dia, né? Quando escolhe uma roupa, por exemplo, você pega o pedaço ali de tecido, ou vê pela marca, e você fala, olha, a qualidade aqui sempre foi boa, né, dessa marca, então eu vou comprar com confiança, né, porque eu decido, né, a partir das evidências anteriores, que esta camisa também vai me durar um montão, né. É um processo de tomada de decisão intuitivo, que aqui também se aplica, aqui também está acontecendo. Mas a nossa evidência não é nossas experiências anteriores, e sim uma estatística aqui, né, que expressa justamente essa memória tua
aqui na amostra, tá? Então, eu vou passar isso lá. Percebe que aqui, ó, a nossa regra de decisão é composta por dois conjuntos, né? Eu tenho aqui, ó, toda essa parte, opa, ele mudou aqui sozinho. Eu tenho aqui toda essa área, né? E essa área, que é a mesma coisa daqui, ó, da distribuição em cima, só que está numa escala diferente para depois a gente aqui, né, poder decidir a partir também da normal padrão, tá? Então, eu vou passar isso para o R, desculpa, estava fazendo outra coisa no R. Deixa eu limpar aqui também, porque senão você não vai enxergar nada aqui. Ok. Eu tenho aqui, então, o meu enunciado, né? Eu vou rodar aqui para você olhar a amostra. Olha aqui, eu tenho os mesmos valores, né? Eu fixei esse set daqui, não considere, é só para fixar e para gerar sempre a mesma sequência, tá? Caso você queira replicar, né? Gero aqui as 20 observações a partir de um processo de mediadez e desvio padrão 2, tá? Normalmente você não vai ter isso, né, gente? A gente não conhece os processos que geram as nossas amostras, né? Você vai ter só esse X aqui, né? O tamanho da amostra é 20, já está aqui. O sigma é dado, né, que é o desvio padrão populacional, né, é um parâmetro. E nos pedem, né, a partir desse tamanho da amostra, verificar, né, se a média populacional, de fato, ou seja, se eu entrevistasse a todos os alunos do Unicamp, por exemplo, eu chegasse a uma média 9, né, uma média populacional 9. Então, eu quero verificar isso. Será que a média é 9? Né? A hipótese alternativa é todo o resto, ou seja, não, a média não é 9, vou por assim, não é igual a 9, tá? Primeiro passo sempre é isso, especifica as suas hipóteses. Por quê? Porque essa hipótese aqui vai te definir a forma da tua região crítica, tá? O que é a região crítica? No fundo, ela é que determina a regra de decisão, o que vai nortear a tua decisão, né? Segundo passo, você define a distribuição amostral, né? A gente já sabe que é média mi e variância sigma ao quadrado sobre 2, né? Tenho x barra? Tenho. Eu posso calcular a média a partir de todos os elementos da minha amostra. Ali, ó, a média na amostra deu 10,28, tá? É a minha evidência na amostra, né? Terceiro passo é a região crítica. A gente viu que por termos aqui, né, uma não igualdade, né, nós temos um teste bilateral, portanto, a minha região crítica vai estar composta por todos os valores inferiores a um determinado limiar, né, e todos os valores superiores a esse mesmo limiar em valor absoluto. Né? Por quê? Porque a distribuição é simétrica e para que vou me complicar a vida, né? Eu vou especificar a minha chance de errar ou para cima ou para baixo igualmente, né? Por isso que aqui os valores vão ser simétricos, tá? Como é que eu faço para definir isso? Eu esqueci de te falar, né? Temos o nível de significância, que pode ser 5%, por exemplo, se especifica, 10, 1%, são os valores mais comumente utilizados, né? E com isso, né, a gente vai e define esse valor crítico. Volto aqui para minha tela, ó. Suponho que você tenha aqui. Vou mudar até a corzinha aqui para você entender alguma coisa no meu quadro, né? Ó, essa região de rejeição concorda que eu posso ter aqui um valor médio igual, por exemplo, a 15, e ainda a média populacional ser 9, né? O que acontece? Acontece que eu peguei um valor muito atípico, né? Muito atípico. Por exemplo, alturas. A média da população brasileira, sei lá, é 165 centímetros. Mas aí, de repente, aparece um cara altão de 2 metros. E se eu crio uma amostra com todos os caras com altura de 2 metros para cima, eu vou conseguir uma média absurdamente alta, né? Então, isso aqui pode acontecer? Até pode, mas é raro. Então, eu ainda posso errar. A mesma coisa para baixo. Se eu pego só gente baixinha para compor a minha amostra, eu vou ter uma média amostral muito pequenininha
que vai me levar a rejeitar a hipótese de média 9, né? Mas pode ser que a média seja 9. Então, posso ter uma média aqui muito baixinha, que é rara, que me leva a errar, né? Posso ter. Então, esse nível de significância, que eu explico o que é melhor no segundo vídeo, se não me engano, né? É o que a gente chama de erro tipo 1, que é quando você rejeita uma afirmação que é verdadeira, né? Então, esse erro tipo 1 pode acontecer neste caso ou por ter um valor muito abaixo do valor indicado pela hipótese nula ou um valor muito alto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa chance de errar igualmente, tanto para a direita como para a esquerda. Portanto, se alfa representa a minha chance de cometer esse erro tipo 1, eu vou distribuir essa chance para a direita e para a esquerda, né? Daqui, então, ó, eu tenho essas duas maneiras, né, de conseguir esse valor crítico aqui, né, um negativo do outro. Se eu quero o valor negativo, eu estou na calda esquerda, né, da distribuição, é um quantile, então vai o Q-norm. Dentro eu coloco a probabilidade esquerda, né, a área equivalente à probabilidade dos valores serem inferiores a esse valor, ou seja, o alfa menos, né? Mas percebe que você vai obter com isso o valor negativo. Eu quero pegar já de cara o valor positivo, também posso, ó. Só que tenho que dar de novo a chance do valor ser menor ou igual até esse valor, né? Então, eu tenho que dar toda essa área. E toda essa área é igual ao quê? A 1, que é a soma, né, de todas essas probabilidades, ou seja, geometricamente toda a área, menos essa cauda direita, né? Ou seja, 1 menos alfa sobre 2. Percebe que o 2 aqui só divide o alfa, né? Não é que nem aquele gama, 1 menos gama sobre 2, os dois dividindo a tudo, né? Você só está tirando essa área aqui, ó, da cauda direita, que é alfa sobre 2, do total, que é 1, né? Por isso que você tem isso. Então, isso aqui e isso aqui, em um módulo, tem que dar a mesma coisa, tá? Vou fazer, então, utilizando já o valor positivo, para a gente já ter um valor positivo direitinho aqui, ó. Eu não lembro se eu rodei essa parte aqui, então eu vou rodar tudo para garantir. E eu tenho esse valor crítico aqui, que é 1,96. Então, qual que é a minha regra de decisão? Se esse valor observado for menor que menos 1,96 ou esse valor for maior a 1,96, rejeitamos a hipótese nula. E concluímos, no sentido prático, que a média é diferente de 9. Né? Essa é a nossa regra. Tá? Por isso que no vídeo eu falo, a região crítica equivale à tua regra de suporte à tomada de decisão. Né? Ela que te faz optar por rejeitar ou não rejeitar a afirmação contida na hipótese nula, tá? Ok, temos a nossa regra, né? Que mais? O valor na amostra, né? Observando na amostra. Nós já temos o x barra, que é a média observada na amostra. Preciso calcular o seu equivalente na escala da normal padrão, porque a minha região crítica está na escala da normal padrão, né? Aqui tá fácil, né? É o x barra menos a média dividido pelo desvio padrão da média amostral, que você já sabe como calcular, né? Desvio padrão da média amostral vai ser igual à raiz do sigma ao quadrado dividido pelo tamanho da amostra, né? Tenho isso, tenho o valor observado, aliás, eu coloquei zero ali, né? O valor observado é 2,86. Perceba aqui a tua regra de decisão. Eu vou subir mais a tela. 2,96 está na região crítica, ó, porque ele é maior que 1,96, né? Está na calda direita, né? Deu maior, pertence à região crítica, então, na conclusão final, nós rejeitamos a hipótese nula, o que significa, então, que a média é diferente de 9. É maior ou é menor? A gente não tem como saber em função da forma em que o teste foi feito, mas você poderia fazer um teste unilateral, por exemplo, para verificar se ela é ou não é maior que 9, né?
Percebe que a hipótese alternativa não te dá um valor alternativo ao 9. Que valor que é esse? É 10? É 8? É 11? É 20? Você não sabe, né? Como você precisa de um valor específico para definir a distribuição amostral, ou do instrumento que você vai usar para identificar a veracidade dessa hipótese, né? Você, por isso, que usa a hipótese nula para construir esse teste. Percebe que partimos admitindo ou assumindo que essa hipótese nula era verdadeira. E as evidências nos demonstram que, com 5% de chance de estarmos errados, né, ela não é correta. Por isso que a rejeitamos. Tá? Tudo bem, pessoas? Oi? Estão ali? Tá tudo bem? Tudo bem? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Foi muito rápido? Está tudo certo? Deu para entender, Gustavo? É? Foi tranquilo? Deu de boa? Que bom que deu de boa. Vou desligar aqui só para o vídeo não ficar muito longo, tá? E